Oi, somos do grupo Caroline Souza Silva, Carolina Bento, Rafael Lima, Carla Emanuele, Camila Carla, do Colégio Valdeci, nono ano E. Viemos apresentar o trabalho de história com o tema Guerra Fria. Meu nome é Carol e irei falar um pouco sobre a Guerra Fria. A Guerra Fria consistiu em uma guerra não declarada entre os Estados Unidos e a União Soviética, na qual os dois lados usaram a propaganda, a espionagem e a intervenção militar para defender seus interesses, ajudar seus aliados e expandir suas áreas de influência. A Guerra Fria foi também uma guerra de imagens e palavras. Produziram-se muitos livros, revistas, gibis e filmes para criticar ou ridicularizar o lado oposto. Entre os filmes produzidos na época estão os de James Bond, personagem de ficção criado em 1953 pelo escritor inglês Ian Fleming. Bond é do serviço secreto britânico, mas também trabalha para o norte-americano, sempre contra os soviéticos. Oi, meu nome é Camila. Vou falar sobre como surgiu a Guerra Fria. As décadas do pós-Segunda Guerra Mundial viram o surgimento de um período sem precedentes na história da humanidade, de 1947, lançamento da doutrina Truman, a 1989, queda do Muro de Berlim. O mundo viveu o período conhecido como Guerra Fria, no qual dois países hegemonizaram o poder mundial, Estados Unidos e Rússia. Foram as superpotências do período e o mundo todo passou a obter em torno desses dois países. Oi, meu nome é Carla. Porque surgiu a chamada Guerra Fria logo após o fim da Segunda Guerra. A URSS havia se tornado comunista e estava começando a espalhar seu regime para outros países, ameaçando o interesse dos americanos. Assim, depois da Segunda Guerra Mundial, os americanos e russos iniciaram um conflito que chamou Guerra Fria, porque eles queriam acabar um com o outro, sem utilizar as armas propriamente dita. Um dos principais meios que eles utilizaram para tentar atingir um ao outro foi a espionagem industrial. Oi, meu nome é Rafael e vim falar sobre a Segunda Guerra Fria Mundial. Terminou no ano de 1945. As tropas dos países do exército russo chegaram ao território alemão. O Exército Vermelho, como era conhecido, dominou a capital, Berlim, e, consequentemente, a Mundial, com a destruição da Europa e a decadência das tradicionais potências europeias. A partir das conferências da pós-guerra, a bipolarização do espaço começa por materializar-se na própria Europa, onde a parte oriental desse continente passa a orbitar em torno da URSS e a parte ocidental em torno dos Estados Unidos. Oi, meu nome é Carol e irei falar o que foi a Guerra Fria. A Guerra Fria foi um evento mundial que aconteceu num período pós-guerra e perdurou até o início dos anos 90. Nela não havia batalhas entre as forças bélicas, nem ataques diretos. Entretanto, o que aconteciam eram as famosas corridas, buscas pela hemogênia mundial, e se deu entre os Estados Unidos e União Soviética, respectivamente capitalismo e socialismo. Como o mundo já havia passado o período da Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria tomou proporções distintas devido ao estrago ocasionado pela Segunda Grande Guerra. Aconteceu então a corrida armamentista, que visava a construção de um grande arsenal bélico nuclear e foi um dos motivos centrais para o início do confronto indireto. Os norte-americanos queriam manter sua soberania, enquanto que a União Soviética queria implantar o socialismo e acabar com a hegemonia americana. A divisão da Alemanha pós a Segunda Guerra Fria. Após a Segunda Guerra, a Alemanha foi dividida em duas áreas de ocupação entre os países vencedores: a República Democrática da Alemanha, com capital em Berlim,
ficou sendo zona de influência soviética e, portanto, socialista. A República Federal da Alemanha, com capital em boa parte capitalista, ficou sob a influência dos países capitalistas. A cidade desenvolver economicamente os países membros. No final da década de 1940, os Estados Unidos colocaram em prática o Plano Marshall, oferecendo ajuda econômica, principalmente através de empréstimos, para reconstruir os países capitalistas afetados pela Segunda Guerra Mundial. Já o Comecon foi criado pela URSS em 1949, com o objetivo de garantir auxílio mútuo entre os países socialistas. Oi, meu nome é Carolina e irei falar um pouco do fim da Guerra Fria. A falta de democracia, o atraso econômico e a crise nas repúblicas soviéticas acabaram por acelerar a crise do socialismo no final da década de 1980. Em 1889, cai o Muro de Berlim e as duas Alemanhas são reunificadas. No começo da década de 1990, o então presidente da União Soviética a Alemanha se rendeu. O líder nazista Adolf Hitler suicidou-se após o acontecimento. A partir daí, os Estados Unidos, França, Reino Unido e a União Soviética dividiam o território em regiões administrativas. A Alemanha, agora dividida em 4 zonas, sofria um conflito visando a queda da inflação. Os Estados Unidos, a França e o Reino Unido fizeram uma aliança em que se criou uma nova moeda, o marco alemão. Porém, o chefe de Estados Unidos, da URSS e dono de uma das administrações alemãs, Joseph Stalin, não aderiu ao movimento e bloqueou as fronteiras com seu exército vermelho. Dessa forma, o país se dividiu em Alemanha Ocidental, capitalista, e Alemanha Oriental, socialista. Por fim, este é o nosso trabalho com muito esforço e determinação. Obrigado pela atenção. Caroline Souza Silva.